O fim vem. Afinal de contas, qual é o fim que a Bíblia anuncia de forma tão veemente? E qual a aplicação prática este significado do fim tem a ver com a nossa vida? Vamos ficar juntos até o final desta aula para que a gente possa descobrir de que fim que a Bíblia Sagrada está falando. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, meu nome é Willan Santos e nós estamos comentando as lições bíblicas do quarto trimestre da CPAD. As lições bíblicas do quarto trimestre têm como tema geral a justiça divina, a perspectiva do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nota-se que o tema dessa lição tem tudo a ver com o elemento escatológico apresentado nas Sagradas Escrituras. Estamos na lição de número 2 e na lição de hoje nós iremos comentar sobre o tema O Fim Vem, o Fim. De que fim o profeta Ezequiel está falando? Qual que é o fim anunciado de forma tão veemente aqui nas Sagradas Escrituras? Nós vamos juntos descobrir em mais esta lição. Eu quero aproveitar, convidá-lo para que você se inscreva no nosso canal, o canal Didaquê, curta o nosso conteúdo, comente nos dando aí o seu feedback e compartilhe com alguém os conteúdos bíblicos e teológicos que estamos divulgando aqui no canal Didaquê. Este é o espaço para você aprender teologia bíblica saudável e assim crescer na graça e conhecimento do Senhor. Muito bem, a lição de número 2 a ser ensinada no dia 9 de outubro de 2022 traz este tema que nos evoca uma reflexão muito séria. Vem o fim. E temos como texto áureo para esta lição exatamente o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 7, versículo de número 2, Ezequiel 7 e 2, onde Deus toma o profeta para proferir as palavras. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel, capítulo 7, versículo de número 2. A verdade prática da lição de número 2, assim está dita. O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo e anuncia que o inevitável juízo de Deus se aproxima. Isso mesmo. Então, na lição de número 1, nós percebemos Ezequiel como o atalaia de Deus. Foi estudado sobre Ezequiel como o atalaia e como tal, ele tem a missão, a função primordial do atalaia é avisar sobre os perigos iminentes. E Ezequiel, como o exímio atalaia de Deus, ele está anunciando ao povo sobre a vinda do fim. Nota-se, irmãos, que a leitura bíblica em classe, registrada no capítulo 7 do profeta Ezequiel, que vai até o versículo de número 10, e está dito da seguinte forma: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e tirarei de sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, e nem terei piedade de ti,
mas porei sobre ti os teus caminhos, as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que vem, só mal vem, só um mal vem, vem o fim vem, despertou-se contra ti, e eis que vem, vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, e julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, e nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Note que apenas ao ler este texto já nos traz um calafrio, porque o texto eminentemente está tratando diretamente sobre juízo, sobre o juízo divino. Deus está irado contra Jerusalém e Judá e anuncia que este fim é vindo sobre a face da terra. Note que o capítulo 7 do profeta Ezequiel, ele tem como base, como pano de fundo, o juízo de Deus para a terra de Israel, como também para todo o mundo. Então, de acordo com o pastor Ezequias Soares, comentarista da nossa lição, o anúncio do juízo divino não começa no capítulo 7 propriamente dito. Ele começa no capítulo 5 e vem se desenrolando até culminar no capítulo 7, onde nos 10 versículos que lemos, Deus apresenta a sentença que viria sobre a terra de Jerusalém e Judá. Note que o profeta Ezequiel, ele está na Babilônia. Nós vimos na lição de número 1 que ele estava junto ao rio Quebar, que é um córrego, um rio, um riacho, que corria ali em Tel Aviv, na Babilônia, onde estavam os exilados cativos de Judá. Note que neste contexto, o profeta Jeremias ele está em Jerusalém já no fim do seu ministério profético. E o profeta Ezequiel está recém-iniciado o seu ministério como profeta, que se iniciou no 30º ano, quando ele tinha 30 anos. O capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel vai nos informar que ele tinha 30 anos quando começou a profetizar, quando começou a ter visões de Deus. Então, nota-se que o ministério profético de Ezequiel, ele começa a ser desenvolvido na Babilônia, e as palavras que ele aqui profere aproximadamente no ano 593 depois, ou antes de Cristo, melhor dizer. Lá no ano 598 foi quando veio a deportação da primeira leva de cativos para a Babilônia. É quando o rei Nabucodonosor destitui Joaquim, que era o rei de Judá, neste período de 598, ele destitui Joaquim e coloca sobre o trono o rei Zedequias, que era irmão de Joaquim. O profeta Jeremias anunciou seus vaticínios proféticos que Joaquim iria para a Babilônia cativo
e de lá não mais tornaria. Então isso aconteceu em 598. Então, 5 anos depois, o profeta Jeremias, ou o profeta Ezequiel, ele está anunciando este capítulo 7 que acabamos de ler. Então, 5 anos depois de 598, exatamente no ano 593. E esta profecia do capítulo 7 acontece ou é proferida por Ezequiel 7 anos antes da invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, ou seja, quando ele traria a segunda deportação do povo para a Babilônia como cativo. Então, o que Deus está proferindo por intermédio de Ezequiel é que Deus anunciou os juízos, Deus anunciou que o povo seria cativo 70 anos na Babilônia por intermédio aí do ministério profético de Jeremias, e eles continuaram a desenvolver a sua vida na idolatria, no serviço aos falsos deuses. Deus já estava irado porque no período de toda a história de Israel e Judá, eles nunca respeitaram o período sabático denominado na Bíblia de ano do jubileu, onde a terra deveria passar pelo período de descanso aí de 2 anos aproximadamente. Então, este juízo de Deus de 70 anos da Babilônia teve como base também estes anos sabáticos que deixaram de ser cumpridos durante toda a história da nação de Israel. Agora, nota-se que 7 anos antes de acontecer esta invasão a Jerusalém, Deus toma o profeta Ezequiel para anunciar os seus vaticínios proféticos, como também já tinha se utilizado do profeta Jeremias, mas o povo não creu. Isso nos ensina que Deus não apanha ninguém de surpresa, ele sempre avisa, oportunizando assim o arrependimento daqueles que estão sendo avisados. Deus ele sempre está avisando o seu povo para que o seu povo saia do caminho do pecado, da idolatria, das abominações e voltem-se para Deus. Então note que o povo não dando ouvido aos vaticínios proféticos de Ezequiel e aos de Jeremias a posteriori, nós vamos perceber que no ano 586 é quando há a grande invasão da Babilônia a Jerusalém. E é neste contexto que a Bíblia apresenta que os muros da cidade foram destruídos, o templo foi destruído, muitas pessoas foram assassinadas. Leia o capítulo de número 36 do segundo livro das Crônicas, e você verá quão sanguinária foi esta invasão de Babilônia lá em Judá, especificamente em sua capital, em Jerusalém. Então note que o rei Nabucodonosor, ele invadiu a cidade com grande fúria, e houve uma causa para isso. O rei Zedequias, que era um rei vassalo da Babilônia, ele se revoltou contra a Babilônia e também não quis mais servir Babilônia. Então, daí o porquê também o rei Nabucodonosor, com seus exércitos, invadem Jerusalém, destrói o templo, leva cativos os utensílios para a Babilônia, e assim ele cumpre o juízo de Deus anunciado no capítulo 7 do profeta Ezequiel. Este foi só um pequeno contexto histórico para a gente entender o que o profeta Ezequiel está profetizando no capítulo 7. Então, situe o seu aluno em sala de aula, historicamente, que este evento ocorreu depois da primeira deportação, em 598 a.C., e aconteceu antes da segunda deportação. Depois da primeira, antes da segunda, 7 anos antes da segunda deportação para a Babilônia. Então,
Note que o profeta Ezequiel, ele está sendo um instrumento de Deus para anunciar os juízos. Como dito, esse anúncio do juízo de Deus, ele não estava apenas restrito à terra de Israel, ao contexto de Israel, mas também ele estava propriamente ligado ao juízo de Deus, que se estabeleceria também sobre toda a terra. Então isso é importante para que você situe também o seu aluno dessa forma. A profecia de Ezequiel, ela transborda da dimensão local, da dimensão nacional, para a dimensão global. A mensagem dos profetas foram recusadas, como dito, tanto o profeta Jeremias como o profeta Ezequiel tiveram seus anúncios proféticos recusados pelo povo. Eles não acreditavam desta forma que Deus, dentro da sua compaixão, dentro da sua misericórdia, do seu amor para com Israel, com Judá e Jerusalém, eles não acreditavam que Deus iria destruir a cidade, iria permitir que ímpios viessem até Jerusalém, a conquistasse e destruísse o templo. Então, simplesmente, eles não conseguiam conceber que Deus permitiria que isso acontecesse. Mas Deus foi oportunizando assim o arrependimento para o povo. Mas o povo não se arrependia, não mudava os seus caminhos. Então foi necessário que Deus permitisse esta invasão sobre a nação, sobre a casa de Israel. Então nós vamos ao tópico de número 1, tratar um pouco sobre o cenário desta profecia, sobre a profecia do capítulo 7, o que ela está apresentando. Antes de entrarmos aqui no primeiro tópico, quero convidar você que se inscreva no nosso canal, curte os nossos conteúdos, comente, compartilhe com o maior número de pessoas possível, para que assim possamos todos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Volte comigo ao tópico de número 1, que traz como subtópico a introdução a esta profecia. Então temos aqui explicitado, né, nesta profecia a forma verbal mostrada que Deus é a fonte da profecia. A profecia, ela vem da parte de Deus. Isso está muito claro quando os profetas do Antigo Testamento, eles se utilizavam do termo: veio a mim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Então, no capítulo 1, do versículo 1 do profeta Ezequiel, está dito desta forma: veio a mim a palavra do Senhor. No versículo 2, assim diz o Senhor. Então esta era a fórmula usual dos profetas de Israel. Eles se utilizavam, ou o Senhor se utilizava do profeta para transmitir a sua mensagem, o seu oráculo profético. Então, ainda a forma verbal, assim diz o Senhor, era a marca registrada dos profetas de Deus no Antigo Testamento. E o apóstolo Pedro, aí na sua segunda carta, capítulo de número 1, versículo 20 e 21, fala muito propriamente sobre isso. Leia este texto com seus alunos em sala de aula, porque Pedro diz da seguinte forma, capítulo 1 da segunda carta, versículo 20: sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui Pedro vai demonstrar que a profecia ela surge a partir de uma inspiração do Espírito Santo para que o profeta transmita a mensagem enviada por Deus.
Essa fórmula verbal iniciava a mensagem recebida de forma externa, de forma direta e de forma audível. O profeta ouvia a palavra de Deus na íntegra e transmitia para o povo desta forma. Aqueles que estavam à sua volta não ouviam a voz de Deus. E o profeta, quando a ouvia, fazia questão de transmiti-la de forma fidedigna, da forma que Deus estava enviando esta mensagem para o seu povo. Então, o subtópico 2 vai tratar aí da extensão, a extensão desta profecia, dessas palavras, desse uso que o profeta fazia destes termos para mostrar que a mensagem que ele estava transmitindo vinha da parte de Deus. Então, a extensão da profecia, aí em Ezequiel capítulo 1, versículo 1, trata da terra de Israel. Também, ainda no versículo 2, esta expressão, o fim vem sobre os quatro cantos da terra, capítulo de número 7, versículo 1 e 2, melhor dizendo. Então, o Senhor Deus, ele fala desta extensão da profecia, onde vai tratar sobre os termos da terra de Israel. Indica que a ira divina estava para se derramar sobre o povo de Israel. Este castigo, ele não era apenas restrito ao território e ao povo de Israel. Este castigo, posteriormente também, ele é apresentado como sobre toda a terra, sobre o povo de toda a terra. Então, o versículo 2, Deus anuncia que o fim vem, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Esta expressão baseada na crença de que a terra era um retângulo, anteriormente tinha-se essa crença. Então, quando se falava os quatro cantos da terra, estavam baseados nesta crença de que a terra era um retângulo, utilizando assim para representar todos os lugares da terra. Então, o anúncio da vinda do fim não é apenas um anúncio do fim de Jerusalém e Judá, mas um anúncio extensivo que exacerba os termos de Judá e Jerusalém. Era um termo que incluía toda a terra. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Essa expressão, ela tem uma conotação escatológica que aponta para o fim de todas as coisas, a consumação de todas as coisas. Lá no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 12, trata deste elemento dos quatro cantos da terra, e ainda na profecia de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, também aparece aí o termo os quatro cantos da terra. Então, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, mais uma vez, o Senhor Jesus, ele se utiliza dessa expressão do fim que está vindo, que está para se derramar, onde ele fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. O profeta Daniel também se utiliza deste termo no capítulo 12, quando ele fala ao povo no cativeiro, dizendo: tu, porém, vai até o fim. Esta tem uma conotação e uma explicação escatológica aplicada propriamente no livro do profeta Daniel. Mas note que esta expressão, ela aponta para o fim de todas as coisas. Ela aponta não só para o fim da nação de Israel e Judá, como sendo alvo deste juízo de Deus. Então, quando que este fim iria acontecer? É o subtópico 3. Quando? O verbo vir também demonstra uma urgência. Então, em construção gramatical no hebraico, indica uma ação contínua e ininterrupta. Esse quadro de o fim está vindo, o fim se aproxima. Então, essa constituição de quatro vezes
esta palavra, o fim vem, anunciando a vinda de uma sentença, aponta para exatamente uma ação contínua e ininterrupta. Então note que no versículo 5, na parte B, eis que um só mal vem. Depois no versículo 6, também na parte B, o profeta diz, eis que vem. E ainda no versículo 7, na parte A, vem a tua sentença. E aí, para completar esta questão de 4 anúncios da vinda do fim, o capítulo 7, versículo de número 10, está dito, eis aqui o dia, eis que vem. Então, este verbo vir demonstra ou denota esta urgência da vinda deste fim, que é, na verdade, o anúncio do juízo. Isso mesmo. O fim é o anúncio do juízo sobre Jerusalém e Judá. Mas, como dito aqui no tópico 1, ele não está restrito apenas a Jerusalém e Judá. Ele transborda para os 4 cantos da terra. Não deixe de frisar isso em sala de aula com seu aluno. Se chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo, comente, compartilhe com alguém. Porque agora nós estamos entrando no tópico de número 2. E aí no tópico de número 2, nós vamos ter como tema um elemento da explicação sobre este fim. Que fim é este? Como se aplica este fim? Então veja que o juízo de Deus, ele estava sendo anunciado, e aí no subtópico 1 do tópico 2, sobre o fim, qual que é o sentido? Então o que está sendo dito sobre este fim? Então a palavra fim trata-se de um substantivo usado em um contexto de julgamento. Então, o versículo 2, o Senhor Deus fala por intermédio do profeta, tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Então, veja que, a priori, este anúncio do fim está delimitando a terra de Israel. Vem o fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. No capítulo 7, versículo 3, agora vem o fim sobre ti. E aí no capítulo 7, versículo 6, vem o fim. O fim vem novamente repetindo a mesma expressão do versículo 2. Então, o sentido deste fim, o sentido deste uso da palavra fim nos vaticínios proféticos aí de Jeremias, para significar literalmente que o fim chegou, para significar que o fim vem. Então esta palavra fim na língua hebraica é a palavra ketz, que significa fim, destruição, ruína, morte e condenação. Então a palavra hebraica ketz aponta para fim, como um juízo, como uma ruína, morte e condenação. O artigo definido haketz, ou fim, trata-se de um substantivo utilizado em um contexto de julgamento. Então, quando Deus queria tratar sobre julgamento, lá na língua hebraica aparecia este artigo definido o, mais o substantivo fim. Então, o fim associado aí com o artigo definido, o fim com o substantivo, ele trata de um contexto de julgamento. Isso está em Gênesis 6:13, quando Deus anuncia o julgamento sobre a face da terra. Isso está no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículos 18 a 20, ainda no capítulo 8, versículo 2. Então, ele aparece 5 vezes aí nos versículos 2, 3 e 6, que nós acabamos de verificar.
Isso evidencia a intensidade do juízo de Deus. Então, o juízo de Deus seria severo contra Judá e Jerusalém. Da mesma forma que este juízo de Deus será também severo contra todos aqueles que habitam na face da terra. Então, aí no versículo de número 2, 3 e 6 e o versículo 10, nós vamos ver que no subtópico 2 tem como título aí as expressões repetidas. Por que se repetem essas expressões? O fim, agora vem o fim vem, vem o fim, eis que vem a tua ruína. Então, este elemento da repetição faz do profeta Ezequiel como um atalaia que ele está anunciando um perigo iminente, a vinda de algo terrível que estava para acontecer. Ele tinha a ideia assim de causar pânico, de causar medo no povo, para que o povo viesse se arrepender, se converter e mudar os seus caminhos. Então, o atalaia de Deus, ele é alguém que ele não pode cessar de anunciar a vinda do fim, que o fim vem em todos ou sobre todos os quatro cantos da face da terra. Então o povo ele estava sendo informado de que o juízo de Deus era real, não era apenas algo da mente do profeta, mas era algo real que viria a acontecer de fato sobre o povo, sobre a casa de Israel. Então, aí o subtópico 3 do tópico 2 trata da repetição da sentença. Então, ele vai dizer que nos versículos 4 e 9 é repetido o versículo de forma bem semelhante, né? Então, o capítulo 4 está assim, dentro da leitura bíblica em classe. Capítulo 7, versículo 4, melhor dizendo. Não te poupará o meu olho, não terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, versículo 9 agora. Então, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, castigo. Então, o versículo 4 e o versículo 9, eles são praticamente semelhantes. Isso demonstra a intensidade do juízo anunciado de antemão, né? Compatível com a natureza divina. Então, esse juízo de Deus, a profecia central do profeta Ezequiel, ele falaria do juízo contra Israel em pelo menos alguns aspectos aqui verificáveis, pelo menos 6 aspectos. Então, este fim, em primeiro lugar, seria uma destruição completa, do versículo 1 ao versículo 6, no capítulo 7. Seria uma destruição iminente, ou seja, que aconteceria a qualquer momento, versículo 7 ao versículo 10. Em terceiro, seria uma destruição inevitável, versículo 10 a 15 do capítulo 7 de Ezequiel. Não haveria obstáculo para essa destruição. Isso é o que está dito no versículo 16 a 19 do capítulo 7. O templo não seria poupado, versículos 20 a 22. E por último, seria uma destruição, trataria de uma destruição universal, versículo 23 a 27. Então, estes são os elementos elencados aí, dentro do capítulo 7 do profeta Ezequiel, sobre este juízo, sobre esse castigo. Embora dissemos aqui sobre a iminência desse castigo, Deus estava chamando o povo ao arrependimento e oportunizando uma mudança de comportamento em relação a Deus, e ele foi
ainda anunciando por intermédio de Ezequiel, por pelo menos 7 anos, para que o povo assim se convertesse. Mas, não tendo tido uma resposta de arrependimento do povo, a única a única resposta de Deus a isso foi justamente a destruição de Judá e Jerusalém. Então, o objetivo do juízo divino era, sobretudo, erradicar a idolatria, tirar do meio do povo as suas abominações. Se você ler o capítulo 36 do segundo livro das Crônicas, os versículos 16 a 20, você vai perceber que a casa de Israel se recusou a entrar pelo caminho do arrependimento, que seria o único remédio para, né, a destruição iminente que estava para acontecer. Mas eles não quiseram se arrepender, eles não quiseram mudar o seu comportamento. No versículo 16 do segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, versículo 16, diz que eles zombaram dos mensageiros de Deus, que eles desprezaram as suas palavras, e eles escarneceram dos profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Nenhum remédio houve, porque eles se recusaram a se arrepender. Então, a impiedade por parte dos habitantes de Israel foi a razão, foi a causa do juízo de Deus. E veja, não será diferente nos últimos dias em que estamos vivendo. O juízo de Deus sobre a terra é iminente. O fim vem, é a mensagem que o profeta Ezequiel tem para nós esses dias. Esta é a implicação principal desta mensagem de Ezequiel para nós hoje. Está anunciando ainda, Deus por intermédio do profeta, está anunciando que o fim vem, mas as pessoas, elas não estão dando a mínima, eles estão zombando e escarnecendo dos profetas de Deus, tal qual o povo de Israel. Mas o fim vem a qualquer momento sobre os habitantes da terra. Deus, o Todo-Poderoso, ele vai dar cabo a toda esta imoralidade que há, a corrupção no âmbito político, a violência contra pessoas indefesas, né? A prática da pornografia, do adultério, das abominações, a extensão dos poderes paralelos, seja no executivo, legislativo, judiciário, né? Seja nas facções criminosas, as pautas em que estão em vigor o aborto, a liberação das drogas, casamento homoafetivo, todas essas coisas, no fim de tudo, Deus trará a juízo. Então, não deixe de anunciar na sua classe de sala de aula que o fim vem. Deus um dia pedirá contas de cada ato do ser humano. Então, cada cristão, ele deve apresentar esta verdade espiritual, que o fim é iminente, o fim vem. Tá claro, querido? Então, pontue isso com seus alunos em sala de aula e traga a eles a clareza de todos estes acontecimentos que estão havendo atualmente, que diante de Deus retrata como abominações também. Muito bem, nós vamos iniciar o tópico de número 3, que é o terceiro e último tópico aí da nossa lição, e tem como tema sobre o inimigo. Então nós já vimos no tópico de número 1, que versou sobre a profecia do capítulo 7 de Ezequiel, que foi 7 anos antes desse juízo iminente de Deus acontecer. Também vimos aí vimos o tópico de número 2 sobre o fim, que fim é este que vem. E aqui vamos ver no tópico de número 3, que tem como tema sobre o inimigo, o qual Deus utilizaria para trazer este castigo. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo, comente, apresente as suas dúvidas e compartilhe com alguém o nosso conteúdo para que possamos crescer aqui em relevância e atingir o maior número de pessoas possível. Muito bem, então, sobre o inimigo,
qual Deus se utilizaria para trazer esse castigo. Nós temos o versículo de número 10 da leitura bíblica em classe, apresentando quem seria este inimigo. E lá no versículo 10 da leitura bíblica em classe, o Senhor Deus ele anuncia justamente desta forma: eis aqui o dia, eis que vem, já veio a sua ruína, já floresceu a vara e já reverdeceu a soberba. Então já veio a tua ruína, já floresceu a vara, já floresceu, já reverdeceu a soberba. Então Deus estava se utilizando de uma linguagem botânica, de acordo com o pastor Ezequiel Soares, aí, no livro de apoio das lições bíblicas do quarto trimestre, ele pontua que este termo reverdeceu a sua vara, já está verde a sua soberba, é um termo propriamente da botânica, que com o passar dos anos se perdeu com o tempo. Mas ele diz que os comentaristas bíblicos apresentam que esta vara que seria usada por Deus como um azarrogue para trazer juízo, para punir o povo, para açoitar o povo, era justamente o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que sucedeu o seu pai Nabopolassar, que reinou aí durante 23 anos sobre a Babilônia. Nabucodonosor foi o rei com quem a Babilônia atingiu seu apogeu. Nos seus 40 anos de reinado, ele foi um rei que angariou muitas conquistas, venceu muitas batalhas, venceu, por exemplo, o faraó Neco, rei do Egito, em batalha, e foi assim se consolidando como um dos impérios mais poderosos aí da história da humanidade. Lá na visão que Daniel, que o rei Nabucodonosor tem, que Daniel recebe a interpretação da parte de Deus, este império babilônio ele é representado pela cabeça de ouro vista no sonho do rei. Era um império pujante, um império poderoso, um império glorioso, representado também pelo rei dos animais, o leão. Então esse império de Nabucodonosor veio atingir este apogeu nos dias de Nabucodonosor exatamente. Mas não era um império novo, era um império já bastante antigo. As suas raízes vão até a Torre de Babel. Já já nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Mas note que Nabucodonosor ele foi um instrumento de Deus para castigo do povo. O profeta Jeremias, até meados do capítulo 20 do seu livro, ele fala do reino da Babilônia, do Império Babilônico, como um mal que vem do norte, como uma panela de fogo, como uma panela que seria derramada do norte, uma panela que estava fervendo o seu caldo, mas que se derramaria sobre os termos de Judá, porque neste tempo que Jeremias iniciou o seu ministério profético, aproximadamente 20 anos antes de Nabucodonosor assumir o trono. Então, o nome Nabucodonosor não aparece nos primeiros capítulos do livro do profeta Jeremias. Contudo, este nome ele vai aparecer aí pelo menos 4 vezes no livro do profeta Ezequiel. Ele é apresentado aí 4 vezes no livro de Ezequiel. E nós vamos perceber lá no capítulo 26, versículo 7, capítulo 29, versículo 18 e no versículo 19, capítulo 30, versículo 10. São as 4 vezes, as 4 menções diretamente ao nome Nabucodonosor que aparece no livro do profeta Ezequiel. Agora, sobre este inimigo, Deus apresenta que ele é o rei da Babilônia. Né? Deus usou o rei como uma vara, como um chicote para chicotear o povo de Judá e Jerusalém. Isso está em Jeremias 27:8. Então,
como um agente de Deus, como um servo de Deus para executar os seus juízos, Nabucodonosor ele cumpriu fidedignamente as profecias anunciadas pelos profetas. No entanto, ele extrapolou em muito, aquilo que era determinado para ele fazer. Então, ele foi cruel, ele castigou muito severamente o povo. E não era este o propósito de Deus, destruir o seu povo. Não era isso. Era, de forma didática, ensinar o seu povo as consequências de viverem uma vida distanciada dos princípios divinos. Então nós vamos perceber, por exemplo, que o rei Nabucodonosor, ele usou do seu poder, da sua autoridade, de forma muito abusiva. No segundo livro dos Reis, capítulo 25, e o versículo 7, fala que aos filhos de Zedequias, eles degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Então veja que só pela descrição do versículo 7, capítulo 25 do segundo livro dos Reis, você tem uma noção muito rasa daquilo que foi a forma como tratou Nabucodonosor quando ele invadiu Jerusalém em 586. Ele matou, ele decapitou todos os filhos de Zedequias. E lembra, Zedequias foi o rei vassalo da Babilônia que Nabucodonosor deixou reinando em Jerusalém no lugar do seu irmão Joaquim. E aí ele veio a Jerusalém, degolou os filhos de Zedequias, furou seus olhos, vazou seus olhos, colocou nele 2 cadeias de bronze e o levou cativo para a Babilônia. Então ele exacerbou seu furor contra Jerusalém e Judá. Então Deus promete no futuro punir Nabucodonosor. Isso está em Jeremias 51, versículo 34, 55 e 56. Deus promete punir Nabucodonosor. Ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da sua autoridade. Veja que interessante. E que cometem atrocidades. Pode parecer que Deus ele não está contemplando, que ele não está vendo, mas Deus trará a cabo toda a impiedade e injustiça, todo o abuso de autoridade pelos poderosos. Lembra-se do que aconteceu com o rei da Babilônia? A sua soberba reverdeceu, diz o versículo 10. Mas Deus fez com que ele rastejasse como animal. Ele perdesse toda a sua razão e foi comer grama, capim com os animais. Então Deus executou seu juízo sobre o rei da Babilônia. Então o nome Nabucodonosor, ele é um nome de origem acádia, que era um dos impérios antigos, junto com a Babilônia, que significa Nabu protege a minha herança. Então, este nome Nabucodonosor aparece aí no contexto do Antigo Testamento pelo menos 30 vezes. E como dito, 4 vezes no livro do profeta Ezequiel. Os 43 anos de reinado de Nabucodonosor se iniciou em 625 a.C. até o final do seu reinado, quando ele é destituído, quando ele perde o seu trono, quando ele vem a morrer, melhor dizendo. Então, nós temos aqui que ele, juntamente com seu pai e os que vieram depois dele, se tornaram ou fizeram uma dinastia, eles constituíram uma dinastia. Então veja que a Babilônia é um nome também de língua acaia, que significa Acádia, que significa o portão dos deuses. Então, Babilônia significa portão dos deuses. Em hebraico, esta palavra é Babel. Como disse, o Império Babilônico, ele remonta até os dias da Torre de Babel. E você se lembra que Babel foi uma cidade fundada
por ninguém menos que Nimrod. Isso mesmo. Na tipologia bíblica, Nimrod ele é um tipo do anticristo, porque ele se opõe a tudo aquilo que é vontade de Deus, a tudo que é propósito de Deus. Então, Nimrod, na antiguidade, ele foi aquele que se opôs ao plano de Deus e que as pessoas se espalhasse sobre a terra, frutificasse e povoasse a terra. Então, Nimrod é este tipo do anticristo, fundador de Babel, que veio a ser Babilônia. Esta Babel, que se tornou Babilônia, ela está muito próximo, muito diretamente ligado ao local onde que era o Jardim do Éden. Isso mesmo, junto ali dos rios Tigre e Eufrates, lá no berço das civilizações, na Mesopotâmia. Esta palavra Mesopotâmia significa região entre rios, uma região muito fértil. E lá floresceu Babel, que teve como primeiro rei Nimrod. E este Nimrod construiu um templo para cultuar o seu Deus, que não era o Deus de Israel, e neste templo uma torre. Esse tipo de edificação é chamado pelos pesquisadores como zigurate. Então, este zigurate era um templo com uma torre que se utilizava dessa estrutura para também ter a gestão administrativa do reino. Então, Deus ele confunde as línguas em Babel e ele faz com que as pessoas se espalhem por todas as partes da terra. Então, Babel foi fundada por Nimrod em Gênesis capítulo 9, versículo 10. Ela se tornou uma capital de grande influência política aí no império de Nabucodonosor. Você vê isso em Daniel capítulo 4, versículo 2. Então, ela se tornou um agente no ramo da política. E a Babel, ou a Babilônia espiritual, aparece em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, como sendo a prostituta que sempre está em oposição a Deus e aos seus propósitos. Então, esta é a Babilônia, uma cidade que se tornou um império poderoso da antiguidade. Então, a Septuaginta, que é a tradução grega do hebraico bíblico, tradução da Bíblia em hebraica para o grego, chama-se Septuaginta. Então, essa Septuaginta, ela chama Babilônia de Babilon, né? E é a palavra hebraica Babel. Então, ela é a capital da Babilônia, tem o mesmo nome do império, né? Na capital, a cidade Babilônia tem o mesmo nome do império. Os caldeus e babilônios eram no princípio povos distintos, mas depois a Bíblia se utiliza tanto do termo babilônico como caldeu para se referir ao mesmo povo, tá claro? Então, este foi o tópico de número 3, o tópico da apresentação do inimigo do povo de Deus. Então você pontue dentro da sala de aula que esta Babilônia ela ainda continua a exercer influência nos dias atuais. Então esta Babilônia é um sistema corrompido, mundano, que atua no meio político também e que ainda é um sistema opositor aos princípios e vontades de Deus. Babilônia é o sistema do anticristo, é o governo do anticristo, tem esta influência espiritual, onde o livro do Apocalipse vai tratar da sua queda de forma definitiva. Então, queridos, esta foi a nossa videoaula de hoje. Eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, a comentar aí os nossos conteúdos, deixando aí um comentário, um feedback para possamos melhorar sempre. Se você tiver dúvidas sobre o conteúdo, pode nos perguntar. Estaremos em tempo oportuno respondendo o seu questionamento. Então, compartilhe, curta o nosso material e compartilhe com alguém para que possamos, assim, continuar divulgando doutrina bíblica saudável.
venha para o canal Didaquê, faça este canal crescer a cada dia. Que Deus abençoe, que a sua lição em sala de aula possa ser uma bênção de Deus e Deus te use poderosamente para transmitir este conteúdo aos seus alunos e eles tenham todas as dúvidas esclarecidas pelo excelente professor que você é. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.